Oh my god, a coconut dog, a capybara, he's relaxing. Yeah. Sabemos que todos os biomas são importantes, tanto economicamente como ecologicamente. Ou pelo menos, esse era para ser o pensamento comum. Isso não é diferente para o Cerrado. Ele é um dos principais na economia brasileira. Somente a soja produzida no Cerrado corresponde a 63% do plantio no país. E, desde 1970, graças ao Cerrado, o Brasil é um dos principais produtores mundiais de matéria-prima básica, no caso, os commodities. Talvez você não tenha ouvido muito bem sobre esse tema, e muito menos o que significa essa palavra. Afinal, esse é um termo mais agrícola. Basicamente, o commodity é uma matéria-prima, que independente do local do mundo, elas são muito semelhantes e normalmente pouco industrializadas. Além de serem fáceis de se armazenar. Por esses motivos, países produzem esses materiais em larga escala, pois eles são literalmente a base de tudo que usamos. No caso do nosso Brasil, os principais commodities são o milho, muito normalmente guardado em lata, que faz ele durar bastante tempo. A soja, como citado anteriormente, com sua produção sendo mais 63% no Cerrado. O trigo, usado para a produção de pão e outras massas. E o café, que desde muito tempo é produzido em larga escala no país. Como se pode ver, além da soja produzida aqui no Cerrado e os outros produtos mencionados e não mencionados, grande parte, se não principalmente deles, é produzido pelo Cerrado, e praticamente só o Cerrado. Então, dá pra ver a importância disso. Mas o Cerrado é muito mais do que isso. O Cerrado possui diversas nascentes e bacias hidrográficas, que vamos falar mais à frente, que ajudam muito na manutenção dos recursos hídricos do Brasil, o que afeta diretamente e indiretamente gigantesca parte da nossa economia. Afinal, a água é usada em tudo que criamos basicamente. E além disso, obviamente, o Cerrado é muito importante para a biodiversidade do país, com mais de 6.000 espécies de árvores e 800 espécies de aves, como também todo o seu valioso patrimônio cultural e histórico para o país e para a comunidade. Mas, apesar de tudo isso, o Cerrado está em um estado grave de degradação ambiental. Cerca de 50% do seu território já foi desmatado, e aproximadamente 80% já foi modificado de alguma forma pelo homem, devido à expansão agrícola, urbana e construção de estradas. Uma média de desmatamento que chega a mais de 1 milhão de hectares por ano. Mesmo com tudo isso que a nossa região produz, o desmatamento ele não para. Para os produtores, aparentemente é mais lucrativo você destruir tudo agora e ter um lucro imediato, do que pensar no longo prazo e acabar recebendo benefícios por causa disso. Mas, apesar disso, ajudar o meio ambiente e proteger ele pode sim se tornar um meio lucrativo, através dessas coisas. A recuperação de pastagens degradadas do Cerrado, com investimento de maneira correta e reabilitação dessas pastagens, pode trazer um lucro muito maior do que procurar outros pastos. Afinal, estima-se que a reabilitação de 10 milhões de hectares de pastos poderia movimentar entre 9 bilhões e 17 bilhões em oportunidades para o setor produtivo e financeiro. Não se trata de obrigação legal e muito menos de despesa. É claro que a reabilitação das áreas do Cerrado vai trazer um lucro para essas pessoas. As pesquisas dizem que 30% das pastagens do bioma, mais de 23 milhões de hectares, de acordo com a Laping, estão altamente degradadas e subutilizadas.
Outra notícia. A degeneração das áreas representa prejuízos anuais de em torno de 9,5 bilhões. Estimativas feitas pela Rally da Pecuária. Mas no final, quem mais sofre é o pequeno produtor, onde suas terras estão cada vez menos valorizadas e cada vez menos lugares para se plantar. Considera-se bacia hidrográfica os limites da área de captação da água de um rio e seus afluentes, delimitados pelos divisores de água, que são geralmente áreas com relevo mais elevado. No Brasil, existem 12 principais bacias hidrográficas, dentre elas, 8 se originam no bioma do Cerrado. Por isso, o bioma é conhecido como a Caixa d'Água do Brasil. Os rios presentes no Cerrado são Rio Xingu, da Bacia Amazônica, o Rio Tocantins, da Bacia do Tocantins-Araguaia, o Rio São Francisco, da Bacia do São Francisco, o Rio Parnaíba, da Bacia do Parnaíba, o Rio Gurupi, da Bacia do Atlântico Leste Ocidental, o Rio Jequitinhonha, da Bacia do Atlântico Leste, o Rio Paraná, da Bacia do Paraná, e o Rio Paraguai, da Bacia do Paraguai. Porém, esses dois últimos se juntam e formam a Bacia Platina. Além de abrigar grande parte das nascentes das bacias do Brasil, as águas do Cerrado são também muito importantes para as águas do Pantanal e servem de abastecimento para vários aquíferos, principalmente o Guarani. Em relação à utilidade humana, as bacias do Cerrado servem principalmente para consumo e irrigação, mas também podem ser usadas para pesca e usinas hidrelétricas. Só o Cerrado é responsável por abastecer mais de 70% das águas da usina de Tucuruí e 50% das águas da usina de Itaipu, que são as duas maiores usinas do Brasil, além de abrigar totalmente outras usinas, como a Pissarão e Martins, ambas no Triângulo Mineiro. Quando falamos de bioma, uma das primeiras coisas que se vem em mente é a biodiversidade, e com o Cerrado não é muito diferente. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, onde ocupa cerca de 22% do território brasileiro, tendo uma área de 2.036.448 km² de extensão só no Brasil. A vegetação do Cerrado não possui um único aspecto, variando de formas campestres a formações florestais densas. Os fatores que possibilitam essa variedade de fisionomias está relacionado com os tipos de solo, tipos de clima e tipos de relevo nas regiões que abrigam o Cerrado. A vegetação desse bioma é distribuída em 3 formações: formações florestais, formações campestres e formações savânicas. As formações florestais representam áreas com predominância da espécie arbórea, onde há a formação de dócil contínuo ou descontínuo. No Cerrado existem as seguintes formações florestais: mata seca, mata da galeria, mata ciliar e cerradão. Nota-se que a composição florística das formações florestais é variável dentro do bioma Cerrado. Por exemplo, as florestas do oeste e norte do Cerrado mostram uma ligação mais forte com as florestas pluviais da Amazônia, já as do centro e do sul apresentam mais afinidades com as florestas semidecíduas do sudeste do Brasil. Já nas formações campestres, o termo campo designa áreas com predomínio de espécies herbáceas e algumas arbustivas, que podem ou não apresentar árvores e arbustos esparsos. As formações campestres do Cerrado são campo sujo, campo rupestre e campo limpo. Finalizando com formações savânicas, o termo savana refere-se a áreas com árvores e arbustos, espalhados por um estrato de gramíneas, sem a formação de dócil contínua. As formações savânicas que podem ser encontradas no Cerrado são Cerrado Senso Stricto, Veredas, Parque do Cerrado e Palmeiral. As espécies de plantas variadas do bioma podem ser distribuídas em 2 estratos: estrato lenhoso e estrato herbáceo. As características desses 2 estratos são diferentes, o que faz com que exista um cenário de competição entre as espécies. A formação herbácea, por exemplo, é caracterizada pela ausência de sombra, enquanto que a formação lenhosa caracteriza-se pelo adensamento da vegetação. Sendo assim, o desenvolvimento da formação lenhosa pode prejudicar o desenvolvimento do estrato herbáceo, visto que o sombreamento não favorece seu crescimento. Essa diversidade vegetal garante ao Cerrado algumas tonalidades em sua paisagem. As principais cores encontradas nesse bioma são verde, amarelo e tons amarronzados, em razão do descoloramento da vegetação ocasionada pela forte incidência do sol. Algumas espécies vegetais no Cerrado são ipês. Os ipês são caducifólias, ou seja, perdem todas as folhas que são substituídas por cachos de flores de cores intensas. São árvores de grande porte que gostam de calor e sol pleno. Ingá. Planta de porte arbóreo com a copa medindo de 5 a 16 metros de altura. São muito usadas no sombreamento dos cafezais, com flores de coloração branco esverdeada. Pequi.
Se desenvolve bem em locais a pleno sol, com estação seca e chuvas bem definidas. As flores do piquezeiro são alvas, e a polinização delas é feita por morcegos, beija-flores e abelhas. Quando falamos na fauna desse bioma, fazemos referência às espécies animais que vivem nessa área. No Cerrado, é possível encontrar espécies endêmicas e também espécies que vivem em outros biomas. A riqueza de espécies de peixes, aves, mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados é igualmente grande, ocorrendo a 50% das espécies de aves, 45% dos peixes, 40% dos mamíferos e 38% dos répteis com relação ao Brasil. O Cerrado é o terceiro bioma com mais diversidade de fauna, depois da Amazônia e da Mata Atlântica. Vejamos algumas espécies de animais presentes no Cerrado. Lobo-guará. Considerado o maior canídeo da América do Sul, mas apesar do seu porte, é um animal pouco agressivo. Entre os participantes da sua dieta, podemos citar alguns pequenos animais e frutos típicos do Cerrado, como a lobeira. Siriema. Ave territorial de médio porte. Alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados. Uma característica marcante da espécie é que ela prefere correr em vez de voar. Baiacu. Peixe pode ser tanto de água doce quanto salgada. No Cerrado brasileiro, ele compreende os rios Araguaia e Tocantins. Uma das suas características mais marcantes é a sua capacidade de inflar o corpo quando se sente ameaçado. Perereca verde. Espécie de tamanho médio entre 3,9 e 4,7 cm. É uma perereca de corpo robusto que apresenta coloração dorsal verde claro, verde escuro ou verde amarelado, com pequenos pontos escuros distribuídos em todo o dorso. Cobra coral. É um animal de hábitos fossoriais subterrâneos, habitando principalmente a camada superficial do solo ou sob o roliço que cobre o chão das matas. Sua presa de veneno é fixa e pequena, e é localizada na parte anterior da boca, por isso ela morde ao invés de picar. Abelha uruçu amarela. Vive em colônias grandes, sendo pouco agressiva, cujo comportamento defensivo é beliscar a pele. O mel dessa espécie é considerado medicinal devido ao alto teor de água. Eles devem ser armazenados em geladeira quando não forem consumidos imediatamente. Essa espécie é também conhecida como abelha sem ferrão. Como citado anteriormente, o Cerrado vem sofrendo com o desmatamento e a exploração desponderada, sendo até considerado o bioma brasileiro com mais risco de ser extinto em questão de extensão por quilômetros, já que é um bioma bem menor do que a Amazônia, por exemplo. E também já é apontado pelos cientistas como um hotspot. Um hotspot é um ponto de alta biodiversidade, com alto número de espécies que não são encontradas em outro lugar do planeta, além de ser, é claro, um ponto que vem sofrendo com risco de destruição, caracterizado por possuir menos de 30% de sua vegetação original. Já se sabe, a principal causa desse desmatamento se dá pela expansão do agronegócio, representada principalmente pelas lavouras, já que o crescimento exacerbado das plantações e pastagens representa um risco não só ao solo, mas também o uso inadequado dos recursos hídricos. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 40 milhões de hectares e segue atrasado em relação a outros países, sem políticas efetivas que consigam regulamentar de maneira adequada essa expansão. Por causa disso, ano após ano estamos vendo o nosso bioma desaparecer cada vez mais, e embora já tenham projetos não governamentais lutando pela pauta da natureza, ainda é necessário cobrar as instituições e nos conscientizar sobre o nosso bioma e seu desaparecimento. No fim, uma questão ainda fica: quem seríamos sem o Cerrado?